O cristão pode fazer tatuagem? Tatuagem? Pode isso, Arnaldo? Como é que fica essa questão? O cristão pode ou não pode fazer tatuagem? E para falar sobre isso, estou recebendo aqui o pastor Douglas Gonçalves, pastor na Igreja Assembleia de Deus Alvorecer em Cristo, bacharel em Teologia pelo Instituto Gamaliel, bacharel em Administração pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduando em Teologia do Novo Testamento pelo Jonathan Edwards. Além disso, também trabalha na livraria Cultura Bíblica, uma livraria online, junto com seu canal Por Dentro do Texto, que você pode acompanhar também pelo YouTube. Bem-vindo, pastor Douglas. Pode ser o pastor César, pode ser o pastor Roque, é um prazer estar com os irmãos aqui novamente e poder compartilhar um pouquinho aí, tentar trazer um pouquinho de luz para esse tema que quase não dá polêmica, né? Quase não dá confusão, né? Verdade. Mas eu acho que a gente pode, de uma maneira bastante sadia e equilibrada, tentar ajudar os irmãos que nos acompanham aí, tanto pela rádio quanto pelo YouTube, a esclarecer alguns pontos importantes aí desse tema. Bom, com a gente aqui no programa de hoje, debatendo esse tema, tá aqui um pastor que tem 800 tatuagens, não sei quantas tatuagens, não é 800. Várias tatuagens aqui pelo corpo, pastor Roque, fundador do Ministério Anjos de Aço, também integrante e conselheiro do Motoclube Águias de Cristo, um motoclube super gigante aí no Brasil, onde juntos fazem missões por todo o Brasil, formado em teologia pelo Ministério Exército de Deus, já esteve aqui com a gente em outra oportunidade. Pastor Roque, bem-vindo aqui ao programa, dessa vez no formato de debate, bem-vindo. A paz do Senhor, pastor. Amém. É uma honra estar aqui junto com toda a equipe e eu creio que esse debate ele será construtivo em nome de Jesus. Que ele possa tirar algumas dúvidas, né? Porque nem tudo que parece é. Né? Então, mas isso aqui parece tatuagem, mas não é? Essa é. na minha Quantas tatuagens você tem? Você sabe? Eu nunca contei, mas tem uma par. Tem uma par, né? Tá bom. Tem uma par. Vamos lá, vou começar com o pastor Douglas. Pastor Douglas, e aí, cristão pode ter tatuagem? Não? Como é que funciona? Eu entendo, pastor, que o cristão não pode, ou não deveria, no caso, continuar fazendo tatuagem. Mas eu acho que esse é um debate que, às vezes, principalmente quem pensa na mesma linha que eu, tende a trazer esse debate para uma linha soteriológica, mas eu entendo que isso seria uma linha mais eclesiológica. É mais uma questão de ética, porque isso não envolve salvação, né? Então, acho que isso Você não vai condenar o cara porque ele tem uma tatuagem. Não, até porque senão eu também estaria condenado, porque eu também tenho. Mas o cara que faz depois de Cristo. Sim, eu entendo que alguns delimitadores éticos e não étnicos, né? Do ponto de vista bíblico, você não vai encontrar na Bíblia um texto claro, embora haja uma citação constante lá de Levítico, mas ali tem uma questão cultica, pagã, né, que ele pode iniciar o debate, mas ele não resolve todos os problemas, né? Existem algumas questões éticas e não do ponto de vista de que alguém que faz tatuagem é antiético. Ética que eu falo apenas em uma concepção de como o cristão deve tratar a sua vida com a igreja, como corpo, tendo em vista que nós somos um testemunho vivo constante, e isso em todos os aspectos da nossa vida. Eu entendo que o testemunho ele envolve obras, envolve comportamento, envolve conduta, envolve todas as áreas da vida cristã. Legal. Pastor Roque, a sua opinião inicial aqui para a gente nortear o nosso debate. E aí, o cristão pode ou não pode fazer tatuagem? Antes da sua pergunta, antes da sua resposta, tá rolando lá no... Obrigado, Thaís. Tá rolando lá na caixinha de perguntas, na verdade, numa enquete, né? Tá rolando lá na enquete no Instagram, da FM Rádio Musical. Entra aí, @FM Rádio Musical, e vai direto nos stories e você vai ter lá uma enquete com o tema o cristão pode fazer tatuagem? E tá liberado lá agora para você votar sim ou não. 40% por enquanto estão dizendo que sim, 60% estão dizendo que não. E se você quer engrossar essa fila ou mudar esse número, então vai lá na caixinha, olha aí a caixinha aparecendo. Um cristão pode fazer tatuagem? Sim ou não? E aí você emite lá a sua opinião. Pastor Roque, e aí? Cristão pode ou não pode? Como é que funciona? Pastor César, a minha opinião é o seguinte: a questão não é se pode ou não pode, é se ele deve ou não deve fazer. É até estranho eu falar isso, mas numa boa parte eu não concordo que faça. Vou dar um exemplo.
Não sei se já pode, né? Claro. Às vezes estou atravessando uma pergunta. Não, fique em paz. Mas, por exemplo, o jovem chega para mim na igreja, eu sou pastor. Pastor Roque, eu vou fazer uma tatuagem. Eu até comentei isso no nosso culto de domingo. Eu vou fazer uma tatuagem. O que te motiva a fazer essa tatuagem? Não, é que todo mundo está fazendo. Não, você não vai fazer. Não vou, não. Se fizer, você vai estar em pecado. Você está indo numa onda que não é algo que vai te beneficiar e você vai se arrepender lá na frente. Seus pais concordam? Não, não concordam. Então você vai estar em rebeldia. Com os seus pais, você está fora da direção de Deus e não está aprovado isso. Então, é uma questão que realmente tem que se analisar. Você já cortou o barato de vários que queria fazer? Já vários. Já cortei de vários. Porque, pastor, na verdade, a tatuagem é um estilo. É o que eu penso. Se você for olhar, nós somos motociclistas, né? Então tem uma linha, eu faço algo pessoal para mim. Agora, o que eu quero dizer também é o seguinte, às vezes a galera, é o que eu falo pro meu pessoal, eu falo, você quer fazer uma tatuagem? Tal, de Cristo, a motocicleta do lado da cruz, tá? E as obras? O que você está fazendo? Para mim, o chamado com Deus, pregar o evangelho, ir de pregar o evangelho, às vezes você não vê o resultado na hora, eu já disse isso aqui uma vez, mas tem que ter resultado. Você pode ser extrovertido, irreverente, mas na tua vida tem que ter unção. Eu estava ministrando num motoculto há alguns 2 anos, 3 anos atrás, do Motoclube Atos, lá em Guarulhos. Aí eu peguei, toquei com a banda, a galera tava lá e tinha bêbado, aí me trouxeram um bêbado para mim orar por ele. Nós oramos para a glória do Senhor Jesus, que ele cresça e eu diminua, ele caiu endemoniado e foi liberto. Então, a questão que eu falo é que Deus está levantando uma galera. E eu tenho visto nesse tempo, é só entrar e acessar. Tem uma galera tatuada que está sendo usada por Deus. Não estou falando que a pessoa tem que fazer tatuagem para ser usada, não é nada disso. É algo pessoal, particular dele, que ele tem que ter muita certeza do que ele está fazendo. E outra coisa, o que importa não é isso, ele tem que ter unção na sua vida. Bíblia, oração, jejum, eu bato isso nas reuniões do motoclube, porque pode ser motoclube cristão, pode ser igreja, tem muito oba-oba, pastor. E não só na galera irreverente. Na igreja tradicional também. Muito. O cara tá muito tempo lá dentro, eu acho isso, eu acho aquilo, aqui tinha que ser assim, e o cara não faz nada. O cara não vai pra rua pregar, não vai ganhar alma. A Helene vai mostrar uns pontos que aconteceu sábado. Nós entramos num assentamento em Sorocaba, um monte de gente lá, a gente sabe que é foragida. Às vezes da polícia, tá se escondendo, drogado, traficante. Nós chegamos lá para ministrar. E eu peguei, ministrei e fizemos uma obra social que os motociclistas fazem, pelo Ministério Anjo de Aço, entregamos cestas, lanche, comemos lanche com eles lá. Eles ficaram numa alegria enorme, de repente chegou um drogado bêbado, todo tatuado, chorando do meu lado. E eu estava ministrando na vida de 7 motociclistas que estão congregando com a gente. E eles falam, eu ministrando, a resposta foi esse bêbado. Ele chegou e falou, pastor, essa palavra falou comigo. Caramba. O senhor falou de maconha, falou de droga. Nem era com ele. Não, eu tava ministrando, falando o que é fazer missões. Que foi a primeira vez que esses motociclistas foram com a gente. E eu tava discipulando eles quando veio a resposta de Deus, esse bêbado. Ele chorando, eu ministrei e falei o que era aceitar a Cristo como Salvador, deixar o passado, se tornar uma nova criatura. Ele aceitou Jesus ali. Na hora que eu terminei de ministrar a palavra, ali de 2 Coríntios de Paulo, várias pessoas levantaram a mão e aceitaram Jesus. Então, peraí, você pode ser extrovertido, irreverente, ter tatuagem, mas eu quero eu preciso de uma resposta nessa manhã. Avalie o teu ministério. Qual é o resultado que o teu ministério tem dado? Você avaliou 2021? Quais foram os pontos? Quantas almas você ganhou para Jesus? Quanto você ministrou? Só para finalizar essa parte, pastor. A senhora que era crente que me convidou para pregar lá, eu só ia para pregar. Só que eu falei, Senhor, eu não vou chegar lá de mão vazia. Nós levamos cestas básicas, levamos um lanche, como eu disse, suco, foi uma festa depois da ministração. A pastora Vivi, a minha esposa, ela entregou as lembrancinhas para as mulheres, que elas estavam abatidas num lugar daquele, você imagina, cabisbaixa. Na hora que a pastora Vivi ministrou a palavra, começou a falar o valor da mulher, você viu o rosto, a alegria no rosto. Então isso é o evangelho, é vida. Sua mulher tem tatuagem? É avivamento, tem tatuagem. Tem. Cheia também? Não, eu queria fazer 2, eu falei, meu Deus, eu cheguei com uma, essa aqui é nova. Essa aqui é a Harley com o sidecar, né? Que lá no nosso ministério tem 3 tatuadores. Lá, e tudo crente, né? Ele até falou pra mim semana passada, ele falou, pastor, o cara veio aqui pra fazer umas tatuagens espírita tal, assim. Eu falei, não, eu não faço. Fora. Eu falei, glória a Deus. Aí você tá na direita. Só mais uma coisa, pastor. E aí, isso foi muito forte. Eu tava comentando ali fora junto com o pastor e com a Elaine. Aquela senhora chamou a gente e falou, antes de vocês ir embora, eu quero falar uma coisa, que é crente.
humilde, que está cuidando daquilo, com um filho deficiente dentro do barraquinho de madeira. Mais de 120 famílias morando ali, Capoavinha, Sorocaba. Ela falou, pastor, vem um profeta aqui. Veio um profeta há uns meses atrás, e ele falou assim, ó, Deus está me dando uma visão, que vai chegar uns motoqueiros aqui, aleluia, e depois que esses motoqueiros passar por aqui, esse lugar nunca mais será o mesmo, e glória a Deus, foi viu o lugar, falou da situação, nós chegamos lá em nome de Jesus, e Jesus quebrou as cadeias daquele lugar, para a honra e glória do nome dele. Maravilha, mas o tema é tatuagem, vamos lá, mas aí é legal, glória a Deus por isso. Pastor Douglas. O pastor tocou num ponto importante, que é a questão da preparação, né? Quando Paulo está falando ali em 1 Coríntios, e ele vai falar da questão lá no capítulo 10, onde ele está falando especificamente de comida sacrificada, mas ele tem uma abordagem interessante ali quando ele fala, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E nisso eu acho que se encaixa um pouco com o tema lá em Levítico, porque o aspecto histórico-cultural da época, na verdade, Deus não está sendo plenamente legalista ali, não é apenas uma questão de pode ou não pode, por isso que essa questão da abordagem lá de Levíticos, ela é importante em algum aspecto, no sentido de que ali as pessoas se cortavam, faziam tatuagens de gente morta, algumas questões e aspectos do culto eram com tatuagem na face, como identificação de serviço àqueles deuses pagãos, né? E ali é interessante que Deus está fazendo uma ligação direta, dizendo que o aspecto que liga Israel a ele não seriam as marcas, seja de corte ou de uma suposta tatuagem aqui, correndo o risco de cometer um erro do pecado do anacronismo. Mas, e aí Paulo vai dizer uma coisa que é interessante, fazendo um link lá em Coríntios, quando ele fala, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E é isso que eu acho que a igreja precisa entender. Porque a pessoa hoje, geralmente o cristão, quando ele fala assim, eu quero fazer uma tatuagem, geralmente ele fala assim, e hoje essa questão de para a glória de Deus está bem banalizado. A gente fala qualquer coisa para a glória de Deus. E, na verdade, muitas vezes é para a nossa glória. Então, às vezes, por exemplo, assim, o jovem ele quer fazer uma tatuagem, mas porque ele tá com o bíceps, com o peitoral, e aí ele vai fazer uma tatuagem, mas para quê? Ele quer sensualizar. E aí você tem um outro problema. Aí, igual, vou fazer uma tatuagem para a glória de Deus, vou fazer um versículo. A irmã vai lá e faz uma tatuagem aqui perto do seio para andar com decote, para todo mundo olhar para isso. Escreve um versículo aqui na parte de trás, para tirar foto de biquíni. Não rola, né? Então, e esse é um aspecto, porque o que é que te leva? Qual que é a motivação que você quer fazer uma tatuagem? Porque você quer fazer para mostrar, você quer sensualizar. Pastor Roque, qual que é a tua motivação, mano? Qual que é a sua ideia aí? Desse monte de tatuagem aí, parecendo um gibi. É igual eu falei, para mim é um estilo e é algo particular, né? Eu sou motociclista, eu creio que dentro do propósito particular meu com Deus, que isso é algo entre você e Deus, né? Igual falou, não tem referência bíblica. O pastor, eu concordo com ele, pode entrar no Google e ver os maiores pregadores do Brasil, vão falar a mesma coisa. É sempre a mesma ideia. Então, a questão, no meu caso, eu creio que é um disfarce que Jesus me usa, um estereótipo, e eu entro onde muitas pessoas não entram. A verdade é essa. Eu entro em Boca, eu entro em lugares aonde... Outro dia nós estávamos ali ministrando, a galera toda tatuada comigo, a maioria. Nós chegamos embaixo de uma ponte, tinha uns caras estranhos, uns nóia, estavam até queimando pedra, e a gente chegando, eles levantaram a mão. Hoje tudo de colete, estava frio. Então, já era. É polícia, né? Eles levantaram a mão e falaram, não, fica de boa, aqui eu sou o pastor Roque, eu vim ministrar uma palavra para vocês. Eu comecei a pregar para os caras, ministrar, eles aceitam a Cristo como Salvador, só que eu entrei aonde às vezes alguns irmãos não têm até o chamado para entrar. Qual que é a primeira tatuagem que você fez? A primeira tatuagem foi essa aqui, dos Anjos de Aço. Ela foi em 2014, quando Deus entregou o ministério. Né? Entendi. Eu senti no coração de fazer... Agora, essa aqui deu ruim? Essa aqui, ó? Não, essa aqui ela é nova. Essa então aqui tá descascando ainda. é a Caveira School, né?
as caveiras representam símbolo de igualdade no meio dos motociclistas, né? Não tem marrom, moreno, negro, são todos iguais perante Deus. Nós temos essa direção. E essa tatuagem aqui, ela mostra que é um tema profético para os motociclistas. Quando você estiver num momento difícil, não se esqueça, é só a primeira para baixo e o resto para cima, que é o câmbio da moto, né? Quando estiver num momento difícil, não esqueça, é a primeira e o resto para cima. Se você quer participar, né, mandando o seu áudio, por favor, o WhatsApp é 984849988, 011-984849988. Você pode participar com a gente mandando seu áudio, mas quando mandar o áudio, fala, sou fulano de tal lugar, e aí você manda a sua opinião e o tema é se o crente pode ou não fazer tatuagem. Esse é um tema que de vez em quando a gente aborda a pedido dos nossos ouvintes, né? Muita gente fala aqui, e eu vou ler aqui um pouquinho a respeito do que o pessoal está falando. Deixa eu ver. O irmão chamado, não sei se é irmão, acho que é lenhador, né? Vamos ver. Esse pastor Roque é um pastor casca grossa de espiritual. Imagina esse cara tocando guitarra, os demônios sendo expulsos. Você toca guitarra, não, né? A gente tá aí, pastor, estamos na pegada. Você toca? Estamos tocando já. O cara tem agora visão, então você... Toco batera, faço voz. Certo. Eu sou apaixonado pelas coisas de Deus. Maravilha. E aí, se eu começar a ler aqui, vai desvirtuando aqui os assuntos, mas vou voltar aqui com o pastor Douglas Gonçalves. Então, uma pessoa da sua igreja, ela chega, pastor, gostaria de fazer uma tatuagem e tal. Você libera, você não libera? O que você faz? Eu sempre vou orientar que não, né? É o meu posicionamento. Como eu disse, não acredito que alguém que vou fazer uma tatuagem, vou excluir da igreja, também não vou por essa linha. Até porque eu vou sempre... Porque antigamente era isso, né? Antigamente era isso. Mas também antigamente o pessoal não deixava ter televisão em casa, mas você ia na casa da liderança e tinha televisão dentro do guarda-roupa. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para combater os erros do passado, mas também não comprometer o presente. Então, eu sempre vou orientar que não, mas muito também por conta dessa questão de motivação, porque quando nós olhamos, especialmente do ponto de vista da antropologia contida na Bíblia, ela é extremamente pessimista quando ela fala do coração do homem. Então a pessoa, às vezes, ela está crente que ela está fazendo para a glória de Deus, ela está fazendo mais para ela do que para Deus. Até porque se ela fala assim, eu vou colocar um versículo porque eu quero expressar a minha fé. Mas é pecado fazer para ela? Porque, por exemplo, se ela conseguir... a pessoa quer tatuar a data de nascimento do pai, da mãe, dela e do filho. Não é para Deus. Sim, pode, não pode. Eu acho. Mas também não é para se exibir, né? Não é sensual, nem nada disso. Agora, porque geralmente, o que acontece com o jovem hoje? Geralmente quem faz essa pergunta é o jovem, né, pastor? É isso mesmo. O que o jovem quer? Ele quer estar descoladinho. Não é muito jovem não, cara. Na minha igreja já vieram velho. Tá na crise da meia-idade. Eu não sei o que fazer. Hoje em dia não tem mais dessa não, pastor. Esse dia eu vou uma velha lá na minha igreja. Você quer fazer tatuagem? Mas seu marido, conversa com seu marido, meu filho. Porque o que acontece, por exemplo, assim, eu acho muito difícil, por que eu tô falando? Quando eu olho do ponto de vista do que a Bíblia fala sobre o homem e sobre as nossas motivações, o nosso coração ele é extremamente enganoso. Então, eu acho muito difícil que a gente consiga... porque a gente busca sempre a nossa vontade. Até o pessoal que concorda comigo é porque é cômodo para nós. Porque nós queremos nos acomodar. Eu falo sempre assim, e o pessoal que é do meu meio pentecostal, às vezes me bate muito por conta disso. Fala assim, é totalmente possível alguém ser totalmente legalista, cumprir todos os preceitos eclesiológicos de usos e costumes e nunca ter se convertido. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Essa é a questão principal. Qual é a sua motivação? O que te motiva a fazer isso? Você vai fazer o quê? Para sensualizar, porque você quer tirar foto sem camisa na praia, porque fazendo caras e bocas. Mas a pessoa nunca vai falar que é. Ela nunca vai falar, não, porque eu quero ser sensual, eu quero ser gostosa, eu quero ser gostosão. Não vai falar. Mas é o pecado não confessado, mas tá ali. E a nossa função é esmiuçar isso aí no coração dela. Trazer isso à tona, porque o que é que nós temos de maior dificuldade hoje? É a confissão de pecado. Nós temos muita dificuldade porque o mundo e a igreja diz sempre o quê? Você não pode ser um pecador. Você não pode se reconhecer dessa forma. Você tem que estar sempre vitorioso, triunfante. Essa linguagem passou para dentro da igreja. E nós temos uma dificuldade, como tinha antigamente na Santa Ceia, da pessoa pedir perdão de pecado. Hoje você fala, pegou a ceia, vamos orar para você pedir perdão pelos seus pecados, fica todo mundo olhando. Como assim?
Ter que pedir perdão pelos meus pecados? Então, eu acho que isso é um ponto... Por isso que eu sou contra, pastor. Porque eu acho muito difícil. Você tem que atingir uma maturidade muito grande. E geralmente isso não está no coração do crente. Bom, pastor Roque, você acha que alguém já falou que não, eu vou fazer porque eu quero chamar atenção mesmo? Não, você não vai falar isso. Não vai. Não vai falar. E aí, quem é que mede isso aí? Como é que eu analiso uma situação seguinte, quando a pessoa também ela quer fazer ou não. A Bíblia fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem dúvida em fazer a tatuagem, que ela não faça, né? E se a dúvida for maior que a paz do coração, é o que quer dizer aqui, não faça. Agora, é igual falou, a pessoa não vai chegar e falar assim, não, eu tô fazendo, porque daí você entrar na linha da vaidade, falar, isso é vaidade. Mas também, vários pontos vai ser vaidade. Sim. A roupa que a pessoa usa. É muito louco que o versículo, né, que está lá em Levítico, que o pessoal aponta muito, né, que fala que você não deve marcar seu corpo e tal. O 27 fala, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Sim. Então, se aqui não pode fazer tatuagem, o cara também não pode cortar o cabelo, não pode nem aparar as pontas da barba. Pode cortar o cabelo arredondado. Então. Tem uma questão cultica ali, né? Você tem uma questão... Então, um texto fora de contexto vira pretexto, né? Eu já ouvi muito isso. E é uma questão que realmente, eu acho que o cristão, qual que é o guia do cristão? É a Bíblia, né? Tudo bem, não tem nenhum versículo, eu vou um pouco na linha do pastor agora, não tem nenhum versículo, não tem nenhuma passagem que condene. A pessoa fala, não, mas está lá em 1 Coríntios, Paulo repreende e fala que nós somos templo do Espírito Santo. Mas se você for olhar o contexto ali, está falando de moralidade sexual. Está falando sobre isso. Não está designando, só que ao mesmo tempo você tem que pensar. Aí outro dia eu vi um camarada falar assim, pastor, mas na Bíblia também não está escrito que pode cheirar cocaína, por isso eu vou cheirar, mas se você cheirar tá em pecado, porque a lei da terra fala que você não pode fazer, senão você vai ser preso. E a Bíblia diz que nós temos que obedecer à lei da terra, e aí? Né? Então, nós temos que analisar todos esses pontos, né? É uma questão que você tem que analisar os pontos e aí tem a direção. Agora, a direção realmente, às vezes, ela não é fácil. A pessoa ela quer fazer por desejo próprio, ela assuma, fala, não, vou fazer porque eu quero. É uma coisa que eu tinha desejo no coração e é entre ela e Deus. Eu costumo dizer o seguinte, pastor, ninguém paga a sua conta de água, luz, ninguém chega junto falando que você tá precisando de alguma coisa. Para tacar pedra, todo mundo tacou. Sim. Entendeu? Chegaram Jesus, falaram que ele era usado por quem? O Beuzebu, né? Se falaram do mestre, imagina da gente. O que eu quero é fazer o seguinte, do jeito que Deus me levantou, nesse estereótipo, eu quero ganhar alma e quero fazer a obra do Senhor e fazer a diferença. Sim. Essa é a direção. Estão falando aqui do seu anel de caveira. Você tem um anel de caveira mesmo, hein? Tenho vários. Hoje eu vim com esse. O que significa? A caveira é o símbolo de igualdade, né? Como eu disse já, para os motociclistas, né? Às vezes a pessoa fala que é a morte, não tem nada a ver com a morte. Quando a pessoa morre, aquela caveira não identifica mais quem ela é igual perante todos os outros. E é como eu falei, é o símbolo de igualdade mesmo, entre a humanidade. Bom, volta aqui, pastor Douglas. O que é muito importante, assim, né? Porque nós temos um problema hoje, que é a questão do julgamento desmedido, né? A pessoa julgar pela aparência e tudo mais. O que é importante, a pessoa que quer fazer a tatuagem também, ainda nessa linha de motivação, porque eu acho que esse é o ponto mais importante do debate, você também, que nem o pastor falou, que é o estilo dele, né? Porque se você falar assim, eu vou fazer porque eu quero chocar, porque eu quero escandalizar, aí você também está incorrendo em pecado, porque nós somos um só corpo, e é isso que a igreja precisa entender. Então, por exemplo, assim, é claro que você tem pessoas que passam da linha. Hoje a gente tem discussões absurdas na igreja, a cor de uma coisa, a cor de outra, totalmente secundária. Mas do ponto de vista ético, por exemplo, nós não congregamos na mesma igreja, mas nós somos um só corpo. Amém. Eu devo satisfação da minha vida ministerial pro pastor César, mesmo não congregando na mesma igreja. Porque se nós somos um só corpo, nós devemos satisfação uns aos outros. E é o que Paulo vai falar, ainda nessa questão ali dos alimentos sacrificados, né? Embora o contexto imediato não seja esse, quando ele vai falar de escândalo. Porque o escândalo não é o crente mimimi, porque o crente hoje, qualquer coisa me escandaliza. O meu ponto é o seguinte, o escândalo é o que faz o outro pecar também. Não, então, esse que é o... certeza. Não é porque hoje também o povo, me escandalizou. Não pode acontecer mais nada aqui, me escandalizou. É o quê? Você está fazendo
para fazer com que outros, ainda nessa linha, sensualizem ou que outros se levantem em rebelião, né? Eu acho que isso é um ponto importante para a gente colocar. Vamos ver o que pensa o ouvinte? Solta aí, Fred. Oi, bom dia, paz. Aqui é o Pedro de Carangola, Minas Gerais. Sobre a questão da tatuagem, o pastor Roque aí. Eu conheço muitos pastores, missionários que não têm tatuagem e entram também nessas áreas aí que ele citou aí, tá bom? Forte abraço. Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Aqui é o Vitor. E a dúvida que eu tenho é a seguinte: o irmão citou a questão das tatuagens que ele tem e disse que com elas ele entra em locais que muitas pessoas não entram. Mas ao mesmo tempo, as mesmas tatuagens causam conflitos, causam muitas discussões que não são saudáveis dentro das igrejas. Então, ao mesmo tempo que ela beneficia por um lado, atrapalha pelo outro. Como que fica essa questão? Deus abençoe, meus irmãos. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, pastor César Cavalcante, irmãos da mesa. Meu nome é Derivaldo, eu sou da Assembleia de Deus do Belém. Eu não concordo com o cristão fazer tatuagem. Tanto lá em Levítico, como no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19, ele vai dizer que o nosso corpo não é nosso, que o nosso corpo é de Deus, templo e morada do Espírito Santo, e que nós não somos de nós mesmos. Ou seja, eu não posso danificar aquilo que não é meu. E a tatuagem é uma agressão ao corpo. Então, por isso, eu sou contra o cristão fazer tatuagem. Poder pode, mas também pode muitas coisas que não vai ser proveitoso. Voltamos aqui para nossa mesa de debates. Quem vai? O pastor Roque foi bastante citado aí, né, pastor? Fica à vontade. Sobrou para você, Roque. Eu já vou dar uma latada já. Vai. Eu desafio qualquer religioso a sair comigo e para essa pegada que a gente vai. Porque, como diz o ditado, falar até papagaio fala, mas eu quero ver fazer, né? Esse é o primeiro ponto. A Bíblia fala lá em João, capítulo 1, versículo 46, que Natanael disse: pode alguma coisa boa vir lá de Nazaré? Ele também estava apontando, estava acusando. E Filipe falou o quê? Vem ver. Então eu falo a mesma coisa: vem ver, campeão. Vamos para cima, porque nós vamos ser justificados pela obra, né? Eu tenho certeza que Deus, ele vai olhar e ele vai contabilizar o nosso chamado e o que nós fizemos aqui. E a minha pegada é essa. O irmão ali, ele falou de uma questão que muitas pessoas entram em outros lugares, né, e não tem tatuagem. Mas isso é cada um, porque a verdade é uma só. Muitos não vão concordar, mas eu vou dar um exemplo claro aqui. Na década de 98 para 2000, eu não vou falar nome, que eu acho que eu não sei se pode falar o nome da igreja. Manda ver, meu irmão. Então, beleza. Meter o pau na Bola de Neve. Um ministério que eu admiro muito. Mas meter o pau na Igreja da Prancha, não sei o quê. Cadê o pessoal falando hoje? Cadê? Um ministério abençoado que ganhou um monte de jovem, ganhou um monte de tatuado do mundo para Jesus, foi para cima. Por que eu estou falando isso? Porque o testemunho sempre fala mais alto, pastor César. O testemunho sempre vai falar mais alto da pessoa. Nós temos um Zanjaço, uma boa parte, com esse visual irreferente. Mas a minha pregação para obreiros e cooperadores: ninguém bebe, ninguém fuma. Por quê? Não se abre uma brecha onde já existia um portal do inferno. Imagina eu lá no meio, a minha galera tudo ex-louco. Não, você pode tomar uma socialmente. Quem é que vai tomar uma socialmente, César? Então muitas pessoas condenam a tatuagem, mas ele está tomando uma. Tem um pregador que pregou no nosso ministério esses dias, sabe o que rolou? Ele foi pregar numa igreja, e é pregador, é homem de Deus, usado na mão do Senhor. Já foi usado para batismo com o Espírito Santo, em libertação, em expulsar demônios do nosso ministério, vaso. Ele foi pregar num lugar, a igreja perfil religiosa, normal, usos e costumes, eu respeito. Ele foi pregar, o pastor pediu a carteirinha dele, e ele prega na cidade inteira. Ele, com toda a humildade, foi lá e deu a carteirinha pro pastor. O pastor olhou: não, é que aqui, irmão, a gente leva numa linha mais certa, a coisa tem que andar certa. Sabe o que aconteceu, pastor, depois de 2 meses? Entrou, acho que ele até está assistindo a gente, pastor Edson, Deus abençoe a sua vida. Ele me contando a história do que aconteceu com esse pastor que pediu a carteirinha para ele, falando que o negócio ali era sério. Entrou a amante do camarada na igreja e falou assim: ó, esse pastor aí que tá pregando, eu sou amante dele, ó.
Tá? E ele terminou comigo, eu tô aqui para falar, ó, que ele tá aí dando de bonitão, crentão, mas eu era amante dele. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. A real é essa. Então, por exemplo, Deus tem uma linha com uma galera, eu creio que no céu ninguém vai poder falar assim, Senhor, eu não tive uma igreja para me encaixar. Meu Deus do céu, tem todo tipo de ministério, todo tipo de igreja, e igrejas sérias, que dependente dos usos e costumes, são de Deus e são uma bênção. Eu acho que é importante, até para o pessoal que, como eu, discorda, a gente ter uma coisa que o pastor falou que é interessante também. A gente tem alguns projetos lá também, culto na rua, né? A gente faz culto em praça pública. Eu acho que é importante a gente saber que nós estamos discutindo uma coisa, como eu disse no começo, não é uma questão soteriológica, é uma questão eclesiológica, onde a gente pode concordar ou a gente pode discordar. Então, mas eu acho que o importante, por exemplo, o pastor falou uma coisa que é muito, muito séria. Tem muitos irmãos que estão focados em um ponto de pode ou não pode, quase partindo para um legalismo quase farisaico, mas não há um fruto de transformação de vida. E eu acho que isso é mais importante. O mais importante é o conteúdo da mensagem. Se eu concordo, se eu discordo do pastor, eu acho que isso é um tema importante para a gente elucidar algumas coisas. Essa questão que a gente está falando bastante de motivação do crente hoje em dia, porque hoje as pessoas buscam a aceitação em todos os níveis. Então, por exemplo, por que eu quero fazer? Porque eu quero ser aceito por um determinado grupo. Então, se aquele grupo só vai te aceitar se você tiver, você não deve fazer parte. Se eu quero fazer por quê? Porque eu quero chocar. Eu tô na igreja, eu quero chocar. Então você também não deve fazer. Entendeu? Então, eu quero fazer para sensualizar. Você não deve fazer. O que eu acho assim, pastor, é que eu encontro mais motivos, e acho que pela nossa conversa, pela orientação que o senhor falou, eu acho que nós encontramos mais motivos para não fazer do que para fazer. Mas isso eu acho que tem que ser uma coisa discutida respeitosamente. Eu só queria fazer uma discordância bem respeitosa do pastor, porque eu entendo que a nossa justificação, ela é pela graça e não pelas obras. Mas que o crente salvo, ele tem que praticar boas obras. Se você é crente, se é salvo, como eu, por exemplo, assim, até o pastor falou antes de sair pro intervalo, você se arrependeu, eu não sei se eu chego a me arrepender. Eu não terminei a minha tatuagem, porque eu acho que eu não... Você tem uma tatuagem pela metade? Tá arriscada e sombreada, mas eu não pintei. Há quantos anos? Eu fiz em 2005. Eu tenho, pro pessoal que gosta, eu tenho o The Trooper do Iron Maiden no meu ombro direito. Então, o que eu encontrei foi o seguinte: se tudo que eu faço é pra glória de Deus, eu não consegui enxergar uma motivação pra glória de Deus em concluir essa tatuagem. E por isso ela tá aqui. Você vai tirar? Não. Eu gosto de lembrar de onde Jesus me tirou. Uhum. Eu gosto muito de me lembrar. Principalmente isso acontece quando você tá naquele culto e Deus move, Deus te usa pela misericórdia. Eu gosto sempre de chegar em casa e olhar para ela, porque eu me lembro que eu ainda sou pó. Eu me lembro de onde Jesus me tirou. Isso me ajuda também, porque eu falo sempre, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. Precisamos ter muito cuidado, porque é muito fácil a gente se exaltar, a gente se achar muita coisa. Então, eu vou muito por essa linha. Pastor Roque. A Bíblia fala lá em Romanos 14, versículo 22 e 23, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque se não comer com fé e tudo que não provém da fé é o pecado. Dentro da questão da tatuagem, você vê que é direções, né? Abre caminhos para vários pontos. Eu, no lugar do pastor, meteria uma em cima, como muitos fazem, que chegam na igreja, não, isso não faz mais parte da minha vida, não tem nada a ver, vou colocar uma de Deus em cima. Vou fazer uma ideia, uma base bíblica, um desenho bíblico, alguma coisa, vou colocar ali. Mas uma coisa que é muito séria também que a gente... Inclusive, o senhor vai presentear ele, né? Não, eu vou levar ele lá num tatuador da igreja. Brincadeira, pastor. Pelo contrário, né? Como ele disse, nós somos um corpo só. Eu até senti no coração e vou convidar ele para me pregar no nosso ministério. Amém. Já vou marcar para o senhor ir lá também. Amém, é bênção. E se precisar dar um chacoalhão nos jovens, eu vou dar, pode ter certeza. Porque é bom deixar claro aqui, eu vou falar novamente, que eu não sou a favor da pessoa fazer se ela tem dúvida, se ela não tem certeza e não sabe. Ou se a motivação. Eu não aprovo, porque também tem outra coisa. Qual é o tipo de tatuagem que essa pessoa vai fazer? Tem pessoa que viaja, eu vou fazer um desenho indígena, vou fazer um tribal referente a isso, e tem que ver a origem de tudo isso também, né? É um ponto. E outra coisa é que ela tem que ter certeza que ela não vai se arrepender amanhã.
Porque, meu irmão... Não dá pra ter certeza, né, Valério? Ela tem que ter certeza. E o jovem, ele com certeza, a probabilidade de percentual é muito maior, pastor César, dele se arrepender. É por isso que eu não é que eu não autorizo, eu não concordo do jovem fazer, entendeu, pastor? O jovem tem todas as certezas que ele vai mudar de opinião daqui 10 anos. Ótimo. Então, mas vem cá, Mike, qual que é a idade, mais ou menos, que você aconselha? Com que idade que você... Vou dar um exemplo. A minha filha, quando eu fiz a minha primeira, eu tinha 47 anos. Eu tinha certeza do que eu queria. Eu vi que é de uma direção de Deus. Sua filha tem? Não. Ela é casada. Ela é novinha. Ela era noiva na época, a Rebeca, um beijo pra ela, pra Ravena, pra Raíssa e pro Gabriel, pros 4 filhos. Mas a Rebeca viu minha primeira tatuagem e falou, nossa, pai, que legal, eu posso fazer? Ela tinha uns 20. Eu falei, pode? Eba! Eu falei, quando você tiver os 47 igual o seu pai, você pode fazer lá. Ah, pai! Então é essas pegadas. E assim vai tocando. Pastor, só uma coisa importante assim na questão do jovem. Pra você ter uma ideia de como eu era uma pessoa bem resolvida quando eu fiz a minha. Eu era metaleiro, né? E eu fiz do Iron Maiden e a minha intenção era fechar o braço com uma do Slipknot e uma de uma banda chamada Juninho, não sei se o senhor ouviu falar. E eu era tão bem resolvido que nas costas eu queria fazer uma que tinha tudo a ver. Eu queria fazer um dragão do Shiryu e um Munra nas costelas. Então, era uma confusão. Você tinha que decidir. E é isso que o jovem muitas vezes passa. Entendeu? Aí o jovem tá me escutando, a conhecer uma irmã na igreja, eu vou tatuar o nome dela. Rapaz, a gente sabe como é que é relacionamento, aí fica cobrindo. Tem gente que já tem 3, 4 tatuagens em cima, mas não sabe nem tatuar mais em cima. E quando coloca do namorado da namorada e termina o relacionamento? Isso! Então, gente, é uma coisa que é muito séria, é pra sempre, é uma coisa, e a gente tem que entender, o que é pra sempre precisa ser pra glória de Deus, então tome cuidado. O tema não é fácil, quem já tem tatuagem, quem não tem, quem tá pensando em fazer, enfim. Vira aí, a gente vai pras considerações finais. Vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Antes das considerações finais, eu quero saber da caixinha de perguntas, meu amigo, porque tava 60-40. E aí eu queria saber aí como é que ficou o 71. Vamos lá. Cristão pode fazer tatuagem? 71% acho que sim. E é isso? É isso, 71% acho que sim, né, Rafa? E 29% acho que não. Vamos lá. Última participação aqui, cada um vai ter 1 minuto para sua consideração final. Eu comecei com quem? Começou, acho que foi comigo, né? Foi contigo. Então vamos lá, suas considerações finais. Obrigado. Bom, meus irmãos, eu acho que é uma coisa, é um assunto delicado, né? E o que nós tratamos aqui é sempre buscando, né, pastor, elucidar temas para o crescimento da igreja. Então, se alguém se sentiu ofendido por alguma das palavras, eu tenho certeza que não foi nem a minha intenção e nem a intenção do pastor Roque, né? Então, eu acho que é importante que você, em tudo na sua vida, tanto se você está falando de tatuagem, quanto se você está falando de uma roupa, até de uma roupa, até um cuidado com a saúde, você tem que fazer essa pergunta. Eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Deus será glorificado nisso? E lembrando que glória de Deus é conversão. Glória de Deus não é nem mesmo adesão, mas a glória de Deus se manifesta quando o pecador se arrepende. Então, todas as vezes que Jesus fala de glória de Deus e Paulo fala para a glória de Deus, está falando de pessoas se convertendo de fato e de verdade. Eu acho que essa é a pergunta que você deve se fazer. Não tem uma resposta simples, nem uma resposta fácil, nem uma resposta rápida, mas você deve sempre fazer essa análise como um cristão maduro. Eu consigo fazer isso para a glória de Deus? Deus será glorificado nisso? Então, eu acho que essa é a minha posição. Quem quiser conhecer o pastor Douglas e a Igreja Assembleia de Deus Alvorecer em Cristo, como é que funciona, pastor? E a livraria também? Oi? E a livraria também? A livraria é Livraria Cultura Bíblica, www.livrariaculturabiblica.com.br. A igreja é a Assembleia de Deus Ministério Alvorecer em Cristo, ali em São Mateus, divisa com Jardim 9 de Julho, Jardim Tietê, Rua Professor Antônio Sampaio Dória, número 17, culto às quintas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Vai lá, estamos te esperando, vai ser uma bênção de Deus para tua vida, eu tenho certeza. Maravilha. Pastor Roque, obrigado pela sua participação, suas considerações finais desse tema aí.
Eu glorifico a Deus, eu queria agradecer também por esse momento. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Como o pastor já disse, não viemos aqui para deixar uma dúvida, mas no máximo possível esclarecimento, né? Que os irmãos me perdoem por alguma coisa que se chatearam, mas Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu creio muito nisso, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Eu quero deixar aberto que qualquer irmão, qualquer pessoa, ela pode nos visitar, será uma bênção te receber. Não fazemos acepção de pessoas. No nosso meio tem famílias com alguém tem tatuagem, outros não, mas o importante é que a palavra, o amor de Cristo é ministrado através da palavra e do Espírito Santo. Então eu glorifico a Deus e que o Senhor venha abençoar mais e mais cada ouvinte e que eles tenham uma direção do Espírito Santo em todas as decisões e pontos de direção a serem tomadas, que seja para a glória de Deus na direção do nosso Jesus maravilhoso. Amém, Quem pastor? quiser conhecer Anjos de Aço, Bom, quem quiser conhecer no Instagram é @AnjosDeAçoChurch, né? Nós temos o Facebook também, é Anjos de Aço Church, Anjos de Aço Rock. Lá nós estamos localizados no Morumbi, num garage, na rua Antônio Ágio, número 443. O teto da igreja é preto, mas tinha um encanamento branco. A gente falou que preto ia subir um encanamento e ia ficar mais em conta do gasto. Outro dia eu vi um rapaz falando que tinha igreja colocando tambor de chopp dentro do púlpito. Não, eu até falei, não é tambor de chopp, é tambor de óleo, né? o tambor de doença. Mó barato. Então, a nossa igreja é assim, mas o importante é que Jesus é pregado lá. 4 almas aceitaram Jesus no domingo, mais de 12 almas aceitaram Jesus no sábado, e o nosso propósito é esse: almas para o reino. Deus abençoe os Domingo eu tô lá com poderosamente. vocês, né? Que horas começa? Galera, domingo, o pastor César Cavalcante vai estar lá conosco às 17 horas. A galera tá esperando. Puta, é 5 da tarde. Às 5 da tarde.